Bem, há pouco conversava aqui com o Mário Mota, da Globo de Santa Catarina. Ele falava aí do frio, que realmente vai se deslocar aqui pra gente. Vai ser um frio muito intenso, talvez muito mais do que este agora, passado, que já deixou rastro aqui no setor da agricultura, também no Sudeste, né? E pode deixar rastros ainda, consequências ainda piores, né? Mas, fora isso, o setor é duramente atingido por uma estiagem que chegou mais cedo e, portanto, tornou o período de estiagem muito extenso. Temos ainda um longo tempo pela frente ainda de estiagem. Se as chuvas vierem regularmente dentro do período esperado, né? Ainda assim tem um período longo aí pela frente. Mas basta olhar à sua volta, ou pelas rodovias, observar aí o comportamento das gramíneas, das matas também, das próprias culturas que por aqui são plantadas, para a gente ver que alguma coisa está acontecendo com esse planeta. Não é possível, não é? Algo que não pode ser apenas cíclico, não é possível. Ou então pode ser, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, porque o que nós queremos discutir com o Rui Pinotti, engenheiro agrônomo, que é um grande observador do agronegócio, alguém que está muito diretamente ligado ao setor, é a gente entender no que consiste isso no momento para o setor do agronegócio, mas também nos preços depois para a gente que é consumidor de todas essas culturas aí que vão sendo prejudicadas pelas duas situações, a falta de chuva e também as geadas. Bom dia pelo convite, por aceitar o convite de estar com a gente, Rui. Muito obrigado, viu? Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, ouvintes do Jornal Saudades. É uma satisfação grande estarmos aqui e tendo possibilidade de comentar o que nós estamos passando. Na verdade, para a gente falar na situação momentânea, nós temos que voltar um pouquinho para trás. Essas alterações de clima, elas existem desde que houve a humanidade. A alteração que a gente chama fenômeno El Niño e El Niña. Só que esses fenômenos que acontecem a cada 3 a 7 anos, dependendo as variações de temperatura dos oceanos, e que aconteceu numa intensidade, hoje eles estão potencializados pelo aumento da nossa população e pelo descaso que a população convive com a natureza. Então, no fundo é isso. Acontecia, não acontecia? Não, sempre aconteceu isso, só que acontecia em menor intensidade. E hoje nós estamos vivendo uns efeitos do Laninha, que o Laninha é o esfriamento das águas do Pacífico, que provoca um excesso de chuva na região norte do país, Amazônia, Maranhão, Pará, e uma seca aqui embaixo. E, felizmente, nós estamos num final de Laninha, chegando até outubro, acredito, e novembro, acredito que isso aí altere. Mas é imprevisível, o estrago já foi feito. Porque o estrago não foi feito agora. Porque é interessante, a hora que a coisa começa a bater na porta, todo mundo assusta. Não, frio. Não, a gente já vem convivendo com essa seca desde junho do ano passado. Para vocês terem uma ideia das consequências, de junho de 2020 a junho de 2021, nós tivemos uma redução de 60% das precipitações. Nós tivemos 60% menos de chuva. Ou seja, choveu 40% do que era para chover. E esse problema dos reservatórios de nível de água é uma realidade. Agora, as coisas não acontecem no estouro, vem acontecendo. Às vezes a mídia não coloca, o povo não se toca, mas a gente veio. Então, o impacto na agricultura já aconteceu, Márcio. Nós estamos hoje vivendo o dia a dia. Nós tivemos problema de produtividade em culturas de ciclo curto por causa da deficiência de chuva. E isso é um botão vermelho acionando. Em relação, por exemplo, nós aqui, que nós temos a área de laranja e cana, que pesa sensivelmente na economia da nossa cidade, tem pomares de laranja, grandes pomares de laranja da nossa região aqui, eles não estão podendo ser irrigados porque o nível de lençol freático abaixou tanto que as bombas de poço artesiano não estão tendo água para irrigar.
é uma coisa, as pessoas não falam, mas vem acontecendo. Então você pega o comprometimento da safra de laranja, é uma realidade, a redução, o impacto, nós vamos sentindo no dia a dia. A área de cana é um negócio mais gritante ainda, e é um negócio muito interessante. Por exemplo, a quebra de produtividade agrícola de cana no Centro-Sul, eles falam de 8% a 12%. Aqui no estado de São Paulo, nós aqui, é uma coisa interessante. Nós temos uma quebra do norte do estado até que a nossa região de Araraquara, Ribeirão, chegando. Ao redor de 8% a 10%. Quando você pega de aqui Araraquara, Matão, indo para o oeste do estado de São Paulo, Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, a quebra chega a 18%. Maior ainda. Por quê? São solos arenosos, solos brancos, Que não retém. de menor retenção de água, que sentiu menos. Então, aí você fala, mas está acontecendo agora? Não, está acontecendo desde junho do ano passado. Aí, a pá de cal, a pancada maior, a sucessão de geadas que nós estamos tendo, pelo próprio efeito El Niño. Quer dizer, nós tivemos 2 geadas, lá na minha propriedade, beira de Jacaré, aquilo branqueou tudo. Você tem uma ideia? Nós tivemos um dia lá de a água dentro de mangueira, você pegava a mangueira, você virava assim, você quebrava a mangueira que nem quebrar galho, que a água estava congelada. Você pega o canavial lá, o canavial novo torrou. Quando começou a brotar, veio a segunda e torrou novamente. E mais, a previsão é para agosto de uma geada muito mais intensa. Agosto? Agosto. Porque esse fenômeno El Niño, Laninha, ele dá essas variações fora de pico, fora de ciclo. Então você fala, como é que um frio em agosto? Não, tá marcando. E nós tivemos, por exemplo, a maior interferência dessa Laninha foi em 97 e 98, mas nós tivemos geada grande em 77, 78. 75. Né? 75, que erradicou os cafezais do norte do Paraná, tudo. Então, as coisas acontecem. Aí você fala, por que está acontecendo agora? Não, está acontecendo agora em maior intensidade, porque as agressões ambientais são maiores. Nós temos um efeito estufa, carro com escapamento queimando. Não há como negar, né? A interferência humana nesse processo. Né? Então, o que é desse papo nosso que a gente pode falar, Daércio? Vai aumentar custo de mantimento? Vai aumentar. O problema do milho, o milho interfere em 75% na ração de frango e na comida de porco. Então, vai ter problema no milho, vai ter problema na carne de porco, vai ter problema na carne de frango. Pasto, acabou. Hoje, para você segurar gado, você tem que suplementar. Você tem custo. A carne, sabe? Então, isso vai ficando. Outro dia eu passei ali para frente de Taquaritinga, Itápolis, tem uma roça de maracujá, dá dó. Acabou com a cultura de maracujá. Maracujá é folha larga, é o que mais sente o frio. Os cafezais, a gente aqui pegou pouco, mas você pega sul de Minas, Varginha... Queimou, hein? Torrou. Quer dizer, nós vamos ter aumento no preço do café. Quer dizer, então, isso é uma coisa que faz com que a gente pare e pense. Então, às vezes eu falo para você, cidadão, de que maneira vocês podem cooperar? Cada um tem que dar uma contribuição. É aquilo que eu falo. O cidadão comum, ele tem que gastar menos água. Hoje você vê, no problema que nós temos de abastecimento de água, gente com mangueira e torneira lavando carro, lavando sarjeta, vendo se asfalto e concreto brota, porque fica jogando água para todo lado. A gente reduziu o horário de banho, sabe? Então, cada um tem que dar uma parte de contribuição, porque hoje nós somos 7 bilhões de habitantes nesse globo. Nós estamos projetando ir para 9. Então, se esses 9 bilhões de habitantes cuidarem melhor do globo, nós vamos ter um ambiente melhor para viver. Se nós não cuidarmos, nós vamos nos matarmos. A verdade é essa, sabe? E a natureza é uma coisa interessante. Não acontece de bate pronto. Ela vem dando sinais.
ela vem indicando. Avisando. Vai avisando. Agora você faz o que você quer. É interessante. Você pega, às vezes eles agridem a condição do Brasil. Então, o Brasil é o país que ecologicamente mais coopera com a natureza, em termos de condições ambientais, em termos de matas ciliares, em termos de reserva. O brasileiro, ele faz um benefício para o mundo muito grande. Agora, os países ricos, os caras querem que se lixe. Principalmente os grandes, né? Sabe? Então, hoje é duro ver, né? Nós assistimos aí a curto prazo o problema de enchente que houve na Alemanha. É um sinal, peraí, vocês estão agredindo. Você vê fotografia de rio na Alemanha, de rio nos Estados Unidos, não tem uma mata ciliar. Os caras acabaram com tudo, agora estão reclamando que tem enchente. O calor do Canadá agora, comparado ao frio que fez lá até esses dias, um negócio assustador. Eu falo que, a gente vai vendo, eu falo, a natureza é a coisa mais maravilhosa que tem. Ela é uma mãe pra gente. Ela nos ensina de que maneira nós temos que conviver. Os Estados Unidos tiveram neve em abril, quer dizer, que é coisa rara de acontecer, porque já tinha mudado a estação. E eu estava acompanhando alguns climatologistas esses dias, eles estavam dizendo que é muito provável que o nosso inverno vai ser mais longo aqui também. É o que ele fala, porque esse fenômeno Laninha normalmente tinha um impacto, nós tínhamos frios de 1, 2 ou 3 dias. Hoje eles estão projetando frio de 15 dias. Nós vamos ter uma sequência de frios aqui. Então as coisas vão aumentando. Por quê? Os impactos vão aumentando. Sabe? É aquilo. Você colhe o que você planta, Daércio. Se nós cuidarmos, nós vamos ter uma condição. Você fala, não, é novidade. Não é novidade. Eu brinco, né? Nós temos exemplos. Ao longo da humanidade, né? No Oriente Médio, você pega, as florestas eram muito grandes, a terra era muito fértil. Os caras acabaram com floresta, os caras acabaram com tudo, aquilo virou um deserto. Nós tínhamos os vales onde eles plantavam trigo, que eram extremamente férteis. A gente vê na Bíblia ao longo da história. O que aconteceu? Você não tinha não tinha cultura, não tinha outros meios, recursos. Os caras acabaram com tudo e viveram. Estão vivendo no meio de um areal lá, não é? A formação de pequenos desertos no Rio Grande do Sul, viu, gente? Não, vem acontecendo hoje em dia, aqui. Por exemplo, do mar vai virar sertão e o sertão vira mar, né? Que tinha o E pelo contrário, se a gente cuidar disso aqui, nós podemos revitalizar determinadas áreas degradadas. Sabe? É claro, é difícil. O frio está aí batendo na porta. Os aumentos de custo de comida estão aí. Quer dizer, o povo tá vendo, não é? Mas é uma realidade. Nós não estamos vivendo nada anormal. Agora, tendo alguns dias de antecedência para tomar alguma providência, como nesse caso aqui, o frio mais intenso deve estar marcado aqui para sexta, para sábado, no sul a partir da quarta, principalmente quando para a chuva, deve chover amanhã e quarta por lá, e quando limpa o tempo é que vem o frio em seguida. Então eles marcam lá para eles quinta e sexta. A gente deve imaginar aqui que sábado e domingo. Bom, de qualquer modo, o que a gente quer dizer é o seguinte: é possível antecipar em alguns dias aquilo que pode acontecer na nossa agricultura aqui. Agora, há o que fazer diante de uma iminente geada antecipadamente? Lógico. O que, por exemplo? Porque você pode, por exemplo, quem tem hortifruti granjeiro pode fazer fogueiras espalhadas em torno para provocar uma cortina de fumaça. Porque você vê dia frio, às vezes você vê que para a fumaça recobre toda a baixada. Ela não dissipa. Quer dizer, você faz esse sistema de fumaça, isso aí recobre o sistema, você tem condição de proteger as hortaliças de um frio intenso. Como isso aí pode ser feito também com café. Quer dizer, a pessoa usava isso aí. Queimava pneu. Meu pai queimava pneu. Então, eu falo, felizmente hoje, Daércio, nós temos um nível de informação, o mundo moderno é extremamente positivo por isso. O mundo virou uma ervilha. O nível de informação é muito rápido, então as coisas vão acontecendo
com informações antecipadas. Então todo mundo tem condição de se proteger para minimizar esse estrago. Isso é uma realidade, sabe? Essa produção de fumaça aí, ela tem que ser feita horas antes, na noite, no amanhecer? Na noite. Na noite? Põe, porque normalmente o que os caras fazem? Eles pegam serragem, põem óleo diesel, para que não fique queimando muito. Eles pegam um tambor, corta no meio, enche de serragem com óleo diesel, põe fogo, aquilo vai queimando devagar, vai eliminando fumaça, forma uma cortina de fumaça e protege. Pô, isso aí, para quem tem suas economias lastreadas em cima do negócio, é um outro negócio. O sujeito vai ter que cortar um frio na madrugada, ficar lá, ver, mas ele minimiza o estrago. E é uma realidade. Agora, o que acontece para nós aqui? Como nós não vivemos com isso constantemente, não tem essa cultura de tentar. As pessoas às vezes não ligam. Mas é uma realidade. Você tem animal, você tem que recolher para fechar, não deixar ficar exposto. Porque como o pessoal está colocando que nós vamos ter frio intenso a partir de quinta-feira, eu tenho lá granja, tenho carneiro, já liguei pro pessoal, ó, vamos começar a montar uma estrutura para ver o que nós vamos proteger, para tentar minimizar o impacto. É uma realidade. Então, esse nível de informação, isso que você está fazendo, isso que nós estamos fazendo, colocando para a população, cada um tem que ver dentro do seu mundo que atitude pode tomar para minimizar isso aí, sabe? Quem tem excesso de roupa guardada, se puder passar uma blusa para um outro, colocar sabe? A solidariedade humana é uma realidade. A informação também é muito grande, muito positivo, não é? Inclusive animais domésticos, aí, viu, gente? Pode proteger aí, criar uma proteção aí por conta desse frio aí, que vai... o município de Matão ficar atento à questão de população de rua. Nós não temos uma grande população de rua, mas tem gente na rua. Tudo isso nós vamos cobrar, inclusive, amanhã da Defesa Civil do município. Escuta, vocês vão tomar alguma providência antecipada? Porque a situação porque não está acontecendo. A coisa está sendo anunciada. Né? Sim, está anunciada. Então, por isso nós vamos cobrar da prefeitura amanhã e saber, escuta, alguma providência está sendo tomada com a população de rua ou com aquilo que concerne o município e que pode ser prevenido? Nós vamos cobrar isso mesmo. Agora, bem agora, e desde sempre, por sinal, a agricultura tem sido a grande salvadora da pátria. E muito especialmente nos últimos anos, com essa crise toda, que a gente já trazia até a época da pandemia, e na pandemia também. Então a agricultura se revelou como a contrabalança, né, entre prejuízos e ganhos, e ela que foi determinante até aqui. Aí você tem toda essa sequência que você disse que já se arrasta do ano passado para cá, atingindo regiões altamente produtoras, como parte do Centro-Oeste, o Sudeste aqui também. Daí eu pergunto a você, e sabendo que inclusive essa consequência vai chegar no consumidor sob a forma de preços mais altos, né? Mas para a balança comercial brasileira, isso deve trazer algum prejuízo no ano que vem? Não traz por uma coisa só. É relação de custo-benefício. Como vai ter menos disponibilidade de comida, as comidas serão mais caras. Então, em nível de faturamento, o faturamento não cai. Nós já tivemos uma redução de produtividade nesse último ano agrícola, mas nós tivemos um aumento de receita. Apesar de produzir até um pouco menos por região, como os preços dos insumos agrícolas aumentaram, a receita foi muito grande. O que vai começando a diminuir são os estoques de passagem para a população mundial, para tudo, porque os países mais ricos começam a comprar aqui, sabe? Por que nós ficamos com óleo de soja mais caro? Porque nós exportamos muita soja para a China. Por que nós ficamos com carne de frango, carne de porco mais caro? Porque nós exportamos muito milho lá para fora. Por quê? O saco de milho que custava R$40 o saco foi para 100 e tantos, sabe? Então, a coisa é uma realidade. Nessa seca que tá, o álcool custava R$2, R$2,50, hoje foi para R$4,50. Então, o impacto financeiro não existe. Eu falo que no cenário como um todo, nessas alterações climáticas que o mundo tem, o Brasil é o grande privilegiado. Porque o Brasil, ele pela própria dimensão continental, ele tem uma variabilidade climática muito grande. Às vezes está ruim no sul, tá bom no norte. Nós estamos tendo seca aqui no sul, mas nós estamos tendo enchente lá em cima.
A região do Mapituba, onde é grande produtoras de cereais, de grão, de algodão, ela vem se equilibrando, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, sabe? Então, vivemos um momento delicado, vivemos, mas o Brasil, sabendo tirar proveito disso, vai ser o país que vai dar o grande salto, porque nós temos como administrar essa situação, orientando os profissionais, orientando as pessoas. O Brasil é que ainda tem recurso de conviver nessas condições, porque nós temos as condições extremamente favoráveis, sabe? Qual cultura aqui está sendo mais prejudicada aí nessa seca? Você pega os hortifruti grangeiros, né? Principalmente. Os hortifruti você pega, preço de tomate, preço de cebola, folha. Pô, os caras, o impacto é muito grande. Em seguida, atrás, vem grãos, que é o milho e a soja, não é? Principalmente o milho. A base do frango, a base do porco é milho. Quer dizer, então... e o milho é uma cultura de ciclo curto, é uma cultura de 3 meses e meio, 4 meses. Quer dizer, o que acontece nesses 3 meses, 4 meses é muito grande. Agora, por outro lado, né, Daércio, eu falo, qual é a terceira onda do agronegócio brasileiro? A terceira onda do agronegócio brasileiro vai ser o uso racional da água. Por quê? Nós temos água. A hora que você pega Israel, com aquele mínimo de água produz. A gente pegando a tecnologia israelense e jogando na condição nossa de produção, o Brasil é o único país do mundo que pode tirar 3 culturas na mesma área. Isso que deixa o mundo maluco. Só o Brasil consegue? Só o Brasil por causa das condições edafoclimáticas, de clima, sol, calor, umidade. Então... E a terra não se torna menos fértil com essa carga toda? Pelo contrário. Não, hoje você vê a tecnologia de reposição, né, Daércio? Não tem esse negócio de agricultura reduz a fertilidade do solo. Pelo contrário, hoje você vê as empresas, a São Martinho, o pessoal pega as usinas, eles pegam todo o resíduo. A própria CPQuelco, a CPQuelco é uma empresa que nós temos aqui em Matão e poucas pessoas conhecem isso. Ela tira um resíduo, um efluente, que é um adubo de altíssima qualidade líquido. Hoje, o que eles fazem? Eles estão doando gratuitamente para as pessoas começarem a usar e ver o que é. Porque além dele colocar um adubo, ele está colocando umidade no solo. Isso é um exemplo que nós temos aqui dentro da nossa cidade. Agora, você imagina, extrapolando em termos de Brasil. Meu avô era um italiano humilde, ele falava assim, esse país, nós só temos que fechar os dedos. Se nós segurarmos o que escapa no meio dos dedos é muito. E é verdade. Hoje, nós temos o recurso para isso. Nós só temos que usar esses recursos adequadamente. E o Brasil tem isso. Essa é a grande vantagem. Mas o consumidor aqui, embora compre em real, ele compra aquilo que foi balizado em dólar, né? A produção tem enfim, ela tem tudo a ver com o dólar, porque os insumos, uma série de coisas, enfim, toda a produção agrícola, a gente sabe que o dólar tem uma influência muito forte. Por enquanto, Daércio. Então, é isso que aí daí vem a minha pergunta a você. A expectativa dos economistas é de que haja mais um pouquinho de queda e deve chegar ao fim do ano na casa dos 5. E há quem aposta em 4,80, 4,90, até um pouco menos, né? Quando a gente sabe que já foi 10%, 12% maior já esse valor do dólar, né? Sabendo que a produção, ela depende de insumos dolarizados. Boa parte do que se produz nesse país é dolarizado na hora de vender. Mas também essa dolarização toda chega para o consumidor sob a forma de preço maior, mas para pagar em real. Não, eu não concordo. Não é assim? Falo que é conversa fiada. Não? Não. Para nós, brasileiros, o bom é que o dólar fosse lá para cima. Mas os custos da produção não é dolarizado? Não, porque é isso que nós estamos falando. Nós temos recursos. Antigamente, nós precisávamos de potássio. O adubo hoje é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. A base fora mais um. Nós não tínhamos potássio. Não. Nós importávamos potássio da Argélia, a dólar. Nós não precisamos. Nós temos excesso de potássio aqui, caseiro, que nós podemos usar. Então, nós temos. É isso que eu falo. O Brasil tem tudo que precisa para sobreviver. Mas está fazendo isso hoje?
Está começando a fazer a passos largos. Porque então o que me disseram é que a agricultura que acontece? Depende de insumos dolarizados. Pelo contrário, quando cai o dólar, fica ruim para nós, porque hoje nós produzimos, nós somos os maiores produtores de commodity agrícola, nós vendendo em dólar. Você vê as balanças de pagamento nossa. Nós exportamos muito mais do que importamos. Então nós não precisamos, se o dólar for alto, como nós exportamos muito mais, nós vamos oferir muito mais lucro, muito mais receita para nós. E nós temos condição de fazer comida mais barata. Isso é uma realidade. Então, o trabalho que é sendo feito entre o pequeno e o médio produtor rural, que é quem abastece a população, é dar condição para que ele produza mais barato, isso, ensinando esses recursos, ensinando a fazer a compostagem, o reaproveitamento, não tendo que pegar adubo importado, não tendo que pegar... Hoje, o que acontece? Por exemplo, uma coisa que às vezes o pessoal fala assim, porque o governo autorizou mais... N tipos de inseticida, de herbicida, como se isso aí fosse maléfico. Não, isso é extremamente benéfico. Por quê? Quando você tem uma gama grande de inseticida, você pode aplicar uma dose muito menor naquilo e vai alternando para que não haja resistência nos micro-organismos. Você tem é que nem antibiótico para gripe. Se você tem um único antibiótico, você começa a tomar, às vezes você vai tomando dose cavalar de antibiótico e não reage. Quando você vai tendo essa gama, e isso é que deixa o mundo exasperado, que o Brasil está pegando os caminhos das pedras e está indo. Hoje, nós só não temos condição de abastecer a nossa população como nós abastecemos parte da população do mundo. Agora, nós temos que trabalhar numa condição barata, sendo menos tributado, porque a carga do Estado pesa em cima da gente. Cara. Então, o produtor rural, além de produzir, ele tem que pagar um imposto que vai para esse Estado, jogar esse dinheiro fora, estragar um dinheiro que podia ser investido em coisas muito melhor. Aí você já entrou numa outra seara sem dúvida. Que eu vou te contar, meu amigo. Pena que o tempo está avançado, porque todo papo aqui com o Rui deveria ser de um programa inteiro, porque daria pra gente avançar agora na questão da reforma, a coisa ia longe. Mas pelo menos aquilo que nós nos propusemos aqui, de entender, e ele é o grande observador nesse setor, dos prejuízos até aqui dessa estiagem, de geadas, possíveis geadas, e avançamos bem aqui, pelo menos pra gente que é leigo, entender o que é que está acontecendo no campo, para poder entender, inclusive, na hora de fazer as compras aí, por que um produto está custando X ou Y aí, né? Conforme a gente está vendo. Muito bom, e foi muito bom tê-lo aqui, Rui. Um grande abraço. Foi um prazer nosso. Viu? E falando, sabe, Dair, só para concluir, eu falo, o que cada um individualmente pode fazer? Entrando nessa crise hídrica, economize água. Para um pouco para pensar. Às vezes a gente fica falando dentro de casa, fecha essa torneira, não gasta tanto, começa a falar, esse velho é ranzinza, esse cara é chato. Não, mas é um problema cultural. As pessoas têm que economizar mais. Se cada um economizar 1 ml de água no todo, isso aí vai sobrar. Hoje, você vê, hoje nós não temos água para gerar energia elétrica, nós não temos água para irrigação, nós não temos água. Por quê? O que se esbanja é muito grande. Eu ia falar, que entre nós esbanjamos energia elétrica, aquele monte de luz acesa onde não tem ninguém, sabe? Então... E a gente só descobre na hora que a água bate no traseiro, porque naquele apagão de 90 e pouco, lá na época do Fernando Henrique, foi naquela época que nós descobrimos, nós percebemos em casa o quanto a gente gasta à toa. Sem dúvida. Depois nós esquecemos de novo e começamos a torrar. É isso aí. Água, luz, vamos ter que aprender ainda a conviver nesse... Porque, queira ou não, todos nós estamos em cima desse globo. Se a gente conviver corretamente, a gente vive todo mundo melhor. Dá pra viver todo mundo. Obrigado, viu, Rui? Muito obrigado, foi uma satisfação. A satisfação foi minha, muito que eu queria você aqui. Um grande abraço, viu?